Você pode ser um pouquinho mais pra cá. Aí, eu acho que não. Pode ser um pouquinho. Desenhar o. Ai, eu vou fazer o. Ei! Menino! É uma surpresa! Ninguém pode saber daqui, só vocês, tá bom? Eu vou apresentar essa surpresa só no final do programa. Olá, gente! Tudo bom? Bem-vindos a mais um programa do Entrevistart 2. Sejam bem-vindos, você que chegou agora. A gente tem vários outros vídeos, vários temas pra você assistir, tá bom? E eu, que vos falo, sou a Pombolho. E vai ter outro apresentador comigo, mas eu não sei de onde que ele vai aparecer. Não sei se é desse lado, desse, ou daqui da frente, eu não sei. É o Diogo Ramon também, que vai ser um dos apresentadores junto com vocês, beleza? E hoje, vocês estão vendo aqui os meus materiais de trabalho. É uma pequena dica do que vamos ter no tema de hoje. Preparados? Soltem os tambores. Hoje vamos ter uma ilustradora com a gente. Olha que chique. Ela que é multiartistas. É com você, Diogo, aí no estúdio. Chama ela, Lorena Souza. Enquanto isso, eu vou tentar desenhar aqui o meu desenho. Ei, nada de piar. Pode falar. Olá, meu povo! Começando mais um Entrevistart aqui e como vocês sabem, nessa temporada nós estamos percorrendo vários lugares da cidade de Manaus e hoje, nessa entrevista, nós estamos falando do Auditório Gabriel Gentil, que fica aqui dentro do Centro Cultural dos Povos da Amazônia. A gente já aproveita para convidar você para vir conhecer esse espaço aqui e ver as coisas legais que tem por aqui da cultura do norte, da cultura do Amazonas. E hoje nós estamos com uma convidada especial, ela vai vir falar sobre HQ, sobre histórias em quadrinhos, é ela mesma, Lorena Souza! Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho e também sobre esse universo de quadrinho, né, que encanta cada vez mais a nossa população aqui em Manaus, que se envolve em filmes, cosplay e tudo isso nasce no quadrinho, né? E a gente fica muito alegre com a tua presença aqui, Lorena. Eu vou começar da forma tradicional. Vocês estão vendo tudo isso aqui é o multiverso Lorena Souza. Eu quero saber, Lorena, como que foi para chegar nisso tudo? Da onde que vem? Qual a tua inspiração? A criancinha já era doidinha por arte? Já gostava de arte? Como que aconteceu tudo isso? Bom, as frases que eu sempre escutava da minha avó, essa menina só vive fazendo arte, tudo ela inventa. Eram as frases que eu ouvia todo dia praticamente, porque a minha mania de criança, minha brincadeira era fazer uma coisa virar outra. E uma coisa que eu fazia muito era pegar roupas minhas, cortar e fazer bonecas. Totalmente artista. Totalmente. Eu tinha alguma coisa quebrada, eu fazia algum brinquedo. Então, desde a infância eu era meio imperativa para ter ideias e brincar de criar coisas, né? Aí, aqui em Manaus eu me encontrei como artista e eu gosto de datar isso de 2013, que foi quando eu conheci o Clube de Quadrinheiros de Manaus. E eles me abriram as portas para mim e eu já fui convidada para participar de uma exposição que foi Natal em Quadrinhos, de 2013. Aí eu já falo que 13 é meu número da sorte e a exposição foi de 2013, do dia 13 de dezembro. E você nasceu dia 13 de e setembro. eu nasci dia 13 de setembro, então meu número fica na minha cabeça. Então foi muito legal e eu aprendi muito, né? Comecei
comecei a aprender muito com eles e eu tenho amigos dessa época até hoje. E foi aí que eu comecei, né? Eu comecei a criar histórias e as minhas histórias, elas geralmente elas saem do meu cotidiano. Como eu não tinha a leitura do quadrinho, né? Como eles tinham, eu acabava não tendo pouca referência de histórias que eles já tinham contato e eu acabava tirando muito do meu cotidiano. Como, por exemplo, o meu personagem, ele nasceu porque eu fui morar com a minha irmã, só nós duas, só eu cozinhava, ela não, eu passei uma semana num sítio e ela só comia na rua e tudo que tinha dentro da geladeira criou vida. Então a cebola criou planta, virou planta, o alho já estava criando raiz. Aí eu fui matando as cebolas, só que eu fui deixando uma pro final e ela ficou grande, igual uma planta. Aí eu falei, não vou conseguir matar essa plantinha. Aí eu coloquei a cebola dentro de um pet pra plantar, né? E eu, só de brincadeira, zoeira, fiz um rostinho na cebola. Aí acabou que nessa convivência eu acabei fazendo naquele momento um personagem, eu criei música e livro, historinhas, então a partir de uma coisa simples, né, eu peguei aquilo, pô, dá pra virar, e dentro de lá pra cá, tudo que eu criei mais ou menos foi nesse sentido, uma coisa assim, pô, isso daí é uma ideia. E o pé de cebola continua lá? Não, o pé de cebola eu dei na época eu tinha uma namoradinha, tinha um sítio, né? Eu, pô, lá no sítio dá pra ela crescer e procriar. Então eu dei pra ele plantar, aí ele falou um pouco depois que ela cresceu e também teve filho, se procriou e teve várias cebolas que nasceu lá, que a terra era muito fértil. Então foi historinhas assim, essas coisas que eu gosto quando tem um fundo de história. Oi, tudo bem, pessoal? É só falando mesmo, porque não é quem faz a voz dele é minha irmã. Ah, é? Tudo bem? É muito bonitinho. Eu tenho outra personagem que é a Manguita. A dela também surgiu num cotidiano. Na rua da minha mãe, assim, lá na casa da rua da minha mãe, tem muita árvore. Aí toda vez quando elas soltam as sementezinhas assim, fica cheia de semente esmagada no asfalto. Aí eu, poxa, tadinha das sementes, nem tiveram a oportunidade de virar planta, né? Olha só, é um personagem, né? Eu não sei o nome dessa semente, mas eu posso botar uma fruta que tem no Brasil todo. Qual é a fruta que tem no Brasil todo? Tem que ser urbana. Aí eu pensei, aqui a fruta urbana é uma manga, né? Então muita gente que gosta de manga vai se identificar e vai ver. Então desse jeito eu vou criando meus personagens, minhas artes, minhas músicas, minhas histórias. É basicamente assim. Tá vendo só? E às vezes você que tá aí reclamando de alguma situação, tá aí, transforma uma cebola numa história dessa, transforma uma semente triste que viu lá numa história, tá vendo? Inteligência e criatividade faz isso, não é? Então a gente percebe que a Lorena é uma multiartista. Além disso, ela também é formada em história, uma historiadora. Eu queria saber, Lorena, o que você acha? Como que a história em quadrinhos pode levar para outros lugares também esse leitor? Será que a história em quadrinho abre esse caminho para esses leitores chegarem na literatura, acompanharem outras manifestações artísticas, e como que abre o universo também, né? Porque às vezes, muitas vezes, né, tem pessoas que olham para a história em quadrinho como algo menor. Queria saber o que você acha disso e se pode expandir o universo dessas pessoas que têm acesso a essa arte. Então, a história em quadrinho, ela é usada como fonte também, fonte histórica. Então, a partir da história em quadrinho, a gente consegue identificar como é que era aquela sociedade naquele período. Por exemplo, os super-heróis eles eram muito utilizados no período da Segunda Guerra Mundial como publicidade, tanto para chamar as pessoas que iam para a guerra para participar, entendeu? Para os jovens para participar. Tanto a gente consegue encontrar, por exemplo, no Capitão América, aquela coisa bem nacionalista, e a Mulher Maravilha, né, começando a ganhar poderes. Tanto é que depois daquele período da guerra, né, o pós-guerra, a Mulher Maravilha acaba perdendo essa função e também perde, dentro da história em quadrinho, os poderes dela. Então tem um período que ela perde os poderes na história em quadrinho. Então a gente consegue ver
consegue ver como conversa a sociedade e a história, né? Hoje em dia a gente consegue ver uma coisa mais inclusiva nas histórias em quadrinhos. Então, a partir da história em quadrinhos, a gente consegue também ver um pouco da história da humanidade. E ele tem essa função de informativa, educativa, também apenas como um mero prazer, né, também, como entretenimento. Então é um entretenimento que pode levar informações, educação e conhecer também cada período, assim, desde o momento que a gente identifica como história em quadrinho até aqui, nos dias de hoje. Algumas pessoas já identificam história em quadrinho desde a época do Egito, né, porque tem histórias sequenciais, mas ela só vai ser considerada história em quadrinho de verdade quando aparecem os balõezinhos, né, os balõezinhos de diálogo e o pensamento. E a história em quadrinho pra mim, ela veio quando a minha tia quando eu entrei em contato, foi pelo X-Men. A minha tia me levava lá em Belém, num armarinho, sabe, um lugar cheio de livros antigos e tal, e o nome era Relicário. Então toda vez que eu ia pra lá, parecia que eu tava indo pra um baú, sabe, pra um lugar cheio de tesouros. E foi quando eu comecei a ler história em quadrinho. E aqui em Manaus foi esse contato com os meninos, né, que aí, a partir deles eu comecei a conhecer muito mais coisas assim mais voltadas à história, coisas voltadas à técnica, onomatopeia, adaptação, essa inclusão da nossa cultura também na história em quadrinho. Então é um momento, meu contato com eles pra cá é um momento desse conhecimento, essa troca de conhecimento. E muito disso eu levo pra minha arte. Então até hoje, quando eu tenho dois amigos muito importantes pra mim, que é o Romas e o Guzmão, e quando eu tenho uma ideia, gente, meninos, olha aqui, eu mando pra eles, e aí, o que vocês acharam? E a gente troca ideia. Então, é assim que a história em quadrinho, ela tá bem presente. Apesar de eu também fazer música, de eu criar meus personagens, a história em quadrinho, ela tá muito presente, assim, no meu cotidiano. Eu penso, eu vou fazer um filme, eu já faço storyboard, então eu vou organizando, ela me ajuda a organizar muitas coisas assim, na minha arte. Eu tô vendo aqui, né, tem aqui um trabalho de fanzine, você falou que você pertence a um grupo, uma tinta, eu quero saber como é que funciona isso, é um grupo só de mulheres, o que vocês fazem? Sim, é um grupo só de mulheres que produz quadrinhos. Como ele surgiu, né, a gente sempre foi um grupo misto, né, o grupo que tinha aqui, e sempre a maioria eram homens, eu acho que tinha 4, dava pra contar no dedo quantas mulheres tinham. Aí a gente conseguiu a oportunidade de levar isso aqui pro FIC, lá em Belo Horizonte. As meninas que foram para esse evento foi a Sara e a Rai. E quando elas chegaram lá, elas viram como tinha muita mulher produzindo, muita coisa, e como a gente não tinha esse incentivo aqui, em Manaus em geral. E quando elas chegaram aqui, elas voltaram de lá com essa ideia, vamos criar um grupo, né? Aí então ela me convidou e mais 2 meninas, 4, era eu, a Rai, a Isa e a Sara. E como eu já fazia parte do grupo, a gente organizou, elas criaram a logo, criaram o conceito e abriram pra internet. Olha, nós vamos fazer um grupo, vamos ver quem vai participar. Aí no mesmo momento, foi assim instantâneo, apareceu muitas garotas assim, querendo participar do grupo e conhecer. Então, ou seja, a gente tinha várias mulheres produzindo, mas elas não tinham, porque o grupo era só menino. Aí tu vai ver assim, eu fico com medo de entrar, eu sou tímida, então não tinha um ambiente pra se sentir confortável, né? E sentir essa abertura, né? Eu vou lá, então tinha isso. E quando a gente começou a criar conteúdo, então a gente tá na 4ª edição, a gente ganhou o edital da Desenho Correio, o edital da Desenho Correio, e a gente conseguiu colocar no nome, eu esqueci agora o nome, internet, Webtoon, conseguimos colocar o Webtoon, então lá na internet, se for lá na Tinta HQ, clicar no link, vocês vão ter acesso a histórias em quadrinhos nossa de formato Webtoon. Então, e eles são bem legais, são 4, 5 histórias, se eu não me engano.
E numa delas eu tô como ilustradora. A história é sobre a lenda do Monte Roraima. Então eu ilustro essa lenda, né, que pouca gente conhece. É uma coisa bem interessante, assim, a roteiro tá bem interessante. Então eu convido vocês para conhecer mais o trabalho da gente. Ótimo, tem que ir lá mesmo ver, já vai ficar disponível aqui, a gente vai deixar e vão lá ver, a gente já tá lá vendo também. E aí, Lorena, você acabou de falar que trabalhou nesse processo aí como ilustradora. Eu queria saber quais são as funções assim que você se sente à vontade, que você gosta de estar ali criando e como que acontece esse processo criativo para você. Você falou que uma situação costumeira da vida, você estava lá, teve o lance da cebola, o lance da semente, para depois pensar na manga. Como é que acontece esse processo criativo? É sempre assim? Como que você começa desenhando, escrevendo a história? Como é que acontece isso? Como acontece o meu processo criativo? Eu faço listas. Eu faço listas, porque assim, às vezes a ideia surge, como eu falei da minha mãe, mas eu fui só botar em prática uns 2, 3, 4 meses depois. Coisas assim que são pra mim, né? Eu gosto de deixar a ideia cozinhando, porque eu acho que quando ela tem um tempo pra amadurecer, ela vem ideias que pode acrescentar no percurso, né? Eu gosto no momento que ela tem pra nascer, né? Então eu faço listas. Eu tenho agora uma lista da minha loja, eu tenho um ET que eu quero terminar lá em casa. Então eu faço as listas e aos poucos eu fico refletindo sobre essa lista e uma hora eu vou e corto. E sobre o trabalho assim de quadrinho eu estudo bastante. Eu faço croquis com imagem, pesquiso a cultura, pesquiso o cenário, pesquiso o local. Eu sou muito ratinha de internet. Então eu vou no Pinterest, eu vejo coisas que não são daqui, coisas dos Estados Unidos, para fazer um comparativo, e adapto coisas para cá, então eu sou muito ratinha. E eu fico assim, até o meu olhar ficar satisfeito. Eu tenho esse negócio, se o meu olhar tá satisfeito, pra mim tá bom, tá pronto. Aí, então, esse negócio de fazer lista, uma coisa que eu achei bem curiosa é que eu não conseguia me incluir antigamente como artista de alguma coisa, porque eu sei fazer muitas coisas. Então eu comecei a pesquisar artistas na história que também faziam muitas coisas. E eu ganhei do meu tio um livro do Leonardo da Vinci, sabe? Aí eu fui ler, né, o livro, e quando eu vi Leonardo da Vinci fazia listas, meu Deus do céu, Leonardo da Vinci nasceu no dia 13. Eu fico nessa, meu Deus. Então eu super comecei a me identificar com o Leonardo da Vinci em alguns sentidos, assim. Do jeito que, o fato dele fazer lista, pra mim, já é uma coisa que se encaixava. A gente tem isso em comum, né? Então eu tento organizar também para não correr o risco de escapar ideias, porque eu tenho essa coisa assim, eu não gosto de perder alguma coisa. Então eu tenho muita música, eu tenho umas 41 músicas. De criança, música de terror, música com histórias cantadas. Aí eu já digitei tudinho assim, uma hora vai nascer, entendeu? Vou tirar essas coisas que eu tô organizando pra estar direitinho. Aquele negócio, né? Eu gosto de estar tudo organizadinho. E esperar amadurecer, né? Esse é o meu jeito. Eu gosto de esperar, porque hoje em dia eu fico chateada com a sociedade. Porque hoje em dia tá tudo muito corrido, né? E uma coisa que eu gosto muito de fazer é restauro. Mas eu não consigo mais fazer restauro, porque as pessoas elas querem para amanhã. E o restauro, ele precisa do tempo dele, né? Eu fiz uma cinta de 1 metro e ela tinha 5 camadas de tinta. E eu precisei tirar camada por camada e eu descobri debaixo daquelas camadas um douramento que tinha toda coberta assim, no tecido dela. Mas para isso eu preciso de tempo, para descobrir, para reconhecer, para a arte nascer, eu preciso desse tempo. E hoje a sociedade ela não quer mais, ela não te dá esse espaço. Então, quando é para mim fazer uma arte por encomenda, eu me planejo bonitinho para entregar naquele período. Mas quando é para mim, eu gosto de deixar ela amadurecer e nascer aos poucos.
Bilbola, ele existe desde 2013 também. Foi quando eu comecei a contar para os meus amigos, cantar a musiquinha que eu fiz. E as pessoas começaram a achar legal. Mano, será que é legal? Mano, as crianças estão gostando, sabe? Então eu comecei a investir nele. E ele tá nascendo, e daqui pra cá nasceu o livrinho dele, né? Então eu gosto desse processo da arte nascer, esse tempo que às vezes para as coisas terem mesmo alma e sentido dela existir. Então é mais ou menos assim o meu processo criativo. E aí eu queria saber, Lorena, o que você deixa assim, de conselho para quem está assistindo a gente, pessoas que vivem esse mundo. Tem vezes, pode ter aí pessoa que está assistindo a gente que consome histórias em quadrinho, tá lá vendo as histórias em quadrinho, vendo todo esse universo e pensa que é algo distante, que não pode ser acessado, não pode trabalhar com isso. E você vem e mostra aqui que dá para trabalhar com isso, dá para estar produzindo. O que você deixa de conselho para essas pessoas? Eu já aproveito, né? Vocês viram que ela está aqui com o ukulele na mão dela desde o início do programa. Tem o Bilbola aqui do lado. Aproveita e dá essa palhinha aqui pra gente. O desenho, por exemplo, ele nunca é valorizado como ele deveria ser. Mas tudo precisa ser desenhado antes de existir. Então, minha roupa precisa ser desenhada, esse lugar, tudo, que o carro, a cadeira que as pessoas estão sentadas, as engrenagens da câmera, tudo precisou ser desenho antes de existir. Então, primeiro ver a grandiosidade, né, do que é aquilo que você está fazendo, valorizar para ser valorizado, estudar bastante. Estudar porque é um mundo com muita parte, são vários núcleos. Então tem o roteiro, tem a narrativa, né, do roteiro, tem a arte final, tem o desenhista, é um trabalho que dá para trabalhar com mais de uma pessoa, é um coletivo, dá para ser uma família. Então invista no seu sonho, invista no seu conhecimento e valorize o seu trabalho, né? Porque é como uma frase que eu ouvi, corra atrás do teu trabalho, corra atrás do teu sonho, que um dia o teu sonho vai começar a correr atrás de você também. Então é muito importante, né? Manter a fé e acreditar no que você está fazendo. Essa é a minha mensagem para vocês. Eu vou querer musiquinha. Isso. Eu vou tocar a musiquinha do Bilbola. Bilbola é uma cebola, cresce dentro do meu congelo. Errei, peraí, desculpa, gente. Eu tô nervosa. Pode ir, tá tranquilo. Aí eu começo a cantar a musiquinha no final. Quem gosta de cebola? Ô Pão Bolo, você
você ficou sabendo quem é que veio aqui no programa? Seu amigo, Bilbola. Vocês são quase da mesma família, tem que ter esse encontro, hein? Pão-Bolo, o que você preparou para Lorena? Vem aqui fazer a sua pergunta. Bilbola é uma cenoura que cresce dentro do meu congelador. Bilbola é uma cenoura que cresce dentro do congelador. Bilbola é uma cenoura que cresce dentro do congelador. Ai, gente, vocês estão aí, vocês estão me assustando. E Lorena, você é incrível, menina, e canta bem, olha. É uma cantora profissional, menina. Inclusive, eu tenho uma pergunta pra você. Lorena, qual é o momento mais difícil de ser uma ilustradora? Inclusive, fora o trava-língua, né? Conta aí pra gente. A parte mais difícil é... Ela é difícil e prazerosa, mas é como se fosse uma bipolaridade, um misto de sentimento. É o processo. O quadrinho, principalmente, é o processo. Porque tu estuda tudinho e tal, tu vê os personagens, tu faz o estudo, frente e costa, sabe? Esse processo de criação, da criação do personagem, frente e costa, desenha várias expressões, é uma coisa boa, porque depois, quando você começar de verdade o desenho, tu já vai ter tudo pronto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que me dá agonia porque eu já quero começar o quadrinho, mas aquele processo eu acho essencial. Porque também cria um conteúdo depois, né? Se você for expor o processo de como você criou o personagem, é bom. Mas eu sou ansiosa, então às vezes eu queria pular isso daí e já ir direto pra já começar a fazer os quadrinhos, então. Mas pra mim é esse o processo. Tem alguma coisa em Gêmeos, isso é certo? Tem! Então eu sou, mais ou menos esse aí, o momento que eu acho mais difícil. Mas vale muito a pena quando eu vejo que terminou, tá lá, a arte linda, as pessoas começam a gostar, então a sensação do prazer final de estar tudo pronto vale a pena todos aqueles momentos de estresse que eu tenho. Estamos chegando ao fim de mais uma entrevista, tanta coisa, né, que ela trouxe pra gente, mas vai estar disponível no YouTube, você já pode ir lá acessar. E eu quero fazer o bate-bola, né? É o final. Você gosta de futebol? Gosto. Torce pra quem? Eu torço pro Remo. Ah, é? E nacional, assim? Nacional? Eu não torço, mas eu gosto do Corinthians. Ah, corintiana aí, Remo, não é? É. Legal. Bora lá então, bora começar. Flow. Flow? Girassol. Imaginei, eu já sabia que a minha é essa. Alegria. Família. Felicidade. Felicidade? Momento de estar sozinha, sei lá, solitude. Solitude, olha que legal. Sucesso. Sucesso? Bilbola contagiando as crianças, eu não sei. Oh, que legal. E cebola? 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 Manguita. Manguita. A manga. São ali os irmãos. São os irmãos. Tá vendo, né, Pão-Bolo? Tem que conhecer os dois. É. E Lorena pra Lorena? Lorena pra Lorena? Não esquecer da Lorena pequena. Porque às vezes a gente, quando nós somos crianças, nós somos mais sinceros na nossa visão. Então tentar refletir como é que eu pensava o mundo naquela época, às vezes me ajuda em algumas coisas hoje. Entendeu? Aquele olhar da criança, o que era bom, o que era ruim. Então, de vez em quando a Lorena pequena me dá um caramba. Ela tá tentando deixar a gente emocionado com as respostas dela, mas tudo bem. Agradeço demais, Lorena, pela tua presença. Obrigada. Agradeço por colocar o nome Diogo lá no teu trabalho, a coisa mais linda. E eu já falo pra vocês, né? A gente tá no Spotify também, tá no Deezer também, então tem como você escutar a música do Bilbola, tem como escutar a nossa entrevista lá, já acessa.
E as nossas entrevistas, toda a nossa temporada fica disponível no YouTube, né? Acessa lá o YouTube, se inscreve, aciona o sininho, curte, comenta, compartilha o nosso trabalho. Muito obrigado, Lorena, demais, prazer em conhecer demais. E beijão pra vocês, até a próxima entrevista, meu povo. Gente, que entrevista incrível! Adorei conhecer um pouquinho do trabalho da Lorena. Muito obrigado por você ter chegado até aqui, né, nessa entrevista, nessa brincadeira, nesse jogo. E antes que vocês vão embora, eu tenho uma outra surpresa pra vocês. Eu vou falar, né, de quem desenhou esse cenário aqui lindo. Foi logicamente eu mesma. Minto, esse daqui foi um desenhista que desenhou a minha caricatura maravilhosa que sou. E é isso, gente. Muito obrigado por terem participado desse Entrevistarte. Não esqueçam de compartilhar e curtir, porque isso ajuda o nosso trabalho. Um beijão e fiquem com minha surpresa especial, que é o gato. Mentira. Pode rodar aí, galera, o vídeo surpresa do meu desenho. Oi, gente. Pão Bolo apresenta essa história para vocês. A maçã, com uma voz de uma amiga minha, tá bom? A maçã. Tinha um garoto que ele estava andando na rua, passeando, olhando a paisagem, os carros. E até que um momento ele avistou algo bem longe. E chegando mais próximo, ele acabou vendo uma pequena maçã no chão. Ele estava com muita fome, pegou para comer. Nossa, que maçã bonita! Não, vou comer. Nhau! Azeda. E, nossa, tinha um bicho dentro dela. E o bichinho, completamente feliz, caiu no chão.